Vamos começar mais uma live. Trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos para que possamos usar nisso a live. Lembrando que para que consiga ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original. Às vezes está vendo de algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Aleluia. Quero lembrar os irmãos que nossas lives continuam terça e quinta aqui no Facebook, nas quartas-feiras, amanhã a partir das 21 horas. Amanhã lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, @Pastor Lorian. Hoje nós vamos continuar nossa série onde nós estamos falando, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós já falamos sobre a base dos princípios elementares, que é o Senhor Jesus, do arrependimento de obras mortas. E hoje nós vamos começar a falar sobre fé em Deus, que é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Se o áudio e a imagem tá bom para você, mandei suas curtidas, seus corações. Glória a Deus. Lembrando que sexta-feira nós temos culto na reconciliação, a noite da libertação. Domingo às 19 horas, sexta-feira às 19h30. Sexta-feira, noite da libertação, é na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa, próximo ao cemitério municipal. Se procurar pelo Google Maps, você vai ver, vai aparecer ali centro. Rua Henrique Degref 241. Vai aparecer pelo Google Maps centro. Mas ali, na verdade, é início da Nova Rússia. Amém, queridos? Sextas-feiras, 19h30 e domingo, às 19 horas. Vamos orar, queridos. Pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco essa noite, que a palavra dele frutifique assim por nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Tu és a pessoa mais importante, Senhor, aqui, Senhor. Glorifica o nome de Jesus, Senhor. Declaramos em nome de Jesus que a palavra do Senhor nessa noite vai cair em solo fértil, frutificar a 100 por 1. Toda opressão, todo principado, potestade, poder do inimigo de alguma forma atrapalhar, influenciar nessa live, nós amarramos, expulsamos em nome de Jesus. Declara que a palavra do Senhor vai cair em solo fértil e frutificar a 100 por 1. Em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Senhor, nessa noite, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor, aqui, Senhor. Manifesta cada instante mais e mais a tua presença, a tua glória, o teu fogo, o teu poder, a tua unção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus bem-vindo, Espírito Santo. Que aquelas pessoas que estão tristes, Senhor, nessa noite, que a tua paz venha sobre elas, Senhor. A tua alegria venha sobre elas. As pessoas estão ansiosas, Senhor, que a tua paz venha, Senhor. Que a tua presença, a tua glória, Senhor, transborde nesse lugar, flua sobre cada lar, cada família, Senhor, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Que estão enfermos sejam curados, Senhor, transformados em o nome de Jesus. Amém, queridos? Gostaria de
começar a nossa live hoje, a nossa mensagem de hoje, na verdade. Hoje nós vamos falar sobre fé em Deus. Lembra que nós estamos falando sobre os princípios elementares que estão em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Em Hebreus, capítulo 6, no versículo 13, fala: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ontem ele falou, ora, todo alimento que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Depois ele fala sobre o alimento sólido. A paz do Senhor, irmã Araciel, tudo bem? Então, existe o alimento sólido e o leite espiritual. A Bíblia traz como sendo a base da vida cristã, para que você venha crescer ao leite. Não é verdade? E que é esse leite? Na continuação ele fala no capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Veja que são 6 os princípios elementares. O primeiro, arrependimento de obras mortas, nós já falamos nas lives passadas. Se você não viu, depois você pode ir lá tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook, você vai encontrar as últimas lives ali, eu falando, na verdade, sobre arrependimento de obras mortas e da base também dos princípios elementares. Mas hoje nós vamos aprofundar, vamos continuar falando hoje sobre a fé em Deus. Você sabe que eu já falei isso algumas vezes, parece que às vezes no mundo existe uma espécie de religião das palavras. Você já viu? Fé, esperança, paz, amor, frases de efeito, apenas palavras assim lançadas simplesmente, mas com um entendimento muito geral, sem aprofundamento. Mas Jesus não pregava o amor? As pessoas falam assim, né? Jesus não pregava o amor? E as pessoas nunca nem leram a Bíblia às vezes, nunca foram pesquisar o que era esse amor que Jesus pregava. Não é verdade? O que ele queria dizer com esse amor? Às vezes as pessoas usam algumas frases assim no sentido de que faça o que quiser, vai dar tudo certo. Não é assim. Ou fé, como simplesmente fosse um pensamento positivo. Fique torcendo que vai dar certo e vai dar certo. Não é só isso. É a fé em Deus. O princípio elementar não é simplesmente fé, simplesmente um pensamento positivo, mas sim a fé em Deus, que Deus vai fazer. É Ele o Todo-Poderoso. A fé colocada no Senhor. Fé em Deus é o princípio elementar que demonstra a direção da nossa crença nas mais variadas situações da vida cristã. Trata da conversão ao Senhor Jesus e da permanência em sua vontade mediante a fé nele. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que nós não vemos. Muitas vezes você vê eu falando, né, quando eu vou orar para as pessoas, né, para você ver aquilo feito. Porque a Bíblia diz, tem um texto que fala assim: se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Porque muitas vezes a gente fala até ora, mas o nosso coração está longe, nós não estamos vendo aquela situação feita. E fé envolve tudo isso, envolve ver a situação feita também. E às vezes as pessoas confundem isso com aquela lei da atração, como se fosse o universo. Não, é Deus, a fé em Deus, na palavra. Princípios que estão de acordo com a vontade de Deus. Essa é a grande diferença. A Bíblia também diz, João capítulo 6, versículo 29. João capítulo 6. No versículo 29, a Bíblia diz assim: Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, a base da obra de Deus, a obra, né, do Senhor Deus, é justamente crer em Deus. Que as pessoas do mundo venham se arrepender e crer no Senhor. Venham colocar a sua fé
voltada para o Senhor. Esse é um princípio do mundo espiritual. A fé, ela é um princípio do mundo espiritual. Para entrar em concordância com o Senhor, você precisa crer no Senhor. Fé em Deus e a conversão. Em Romanos capítulo 10, 9 a 10, você sabe, né? A Bíblia diz ali: se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Ele ressuscitou entre os mortos, né? Você vai ser salvo. Porque sua boca confessa para a justiça, confessa a respeito da salvação, e o coração se crê para a justiça. Veja que esse texto já traz o princípio, né, da salvação. O princípio da fé. Quando ele fala ali, Romanos capítulo 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Ele ressuscitou entre os mortos, será salvo. Veja que a base, a fé em Deus, ela é tão importante. Por que ela é básica? Porque sem fé em Deus a pessoa não é salva, a pessoa nem começa a caminhada dela em Cristo. O início da caminhada é começar a crer em Jesus. Crer na obra salvadora do Senhor Jesus. Essa é a base, esse é o início do princípio do começo, né? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e que teu coração creres que Ele ressuscitou. Lembra que eu falei? Quando você vai orar por qualquer situação, seja enfermidade, seja alguma coisa que está orando, sempre tem que ver no coração também. Crer no coração, porque às vezes a pessoa fala, ela confessa, ela declara, mas o coração dela está imaginando que aquilo vai dar tudo errado. Ela no coração ela já está imaginando as coisas dando errado, ela não está crendo. Da mesma forma, é a vida eterna, é salvação. Você tem que confessar com tua boca e em teu coração crer. Ele fala, por isso que ele fala, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, você declara Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, porque com sua boca, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso que o princípio da fé sempre foi esse. Deus é quem começou isso, né? Deus visualizou, Deus viu. Antes de criar todo o universo, Ele já sabia o que Ele ia fazer. Ele já tinha visto no coração dele tudo o que Ele queria fazer. Até que um dia Ele falou, haja luz. Então por isso que é falar e ver no coração, crer no coração. E essa é a base da salvação. Esse é o princípio que Deus usou lá na criação. Em Efésios 2, 8 ao 10, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Veja que a fé é a base para uma pessoa ser salva. Às vezes a pessoa pensa, as pessoas do mundo, às vezes quando você vai sair evangelizar, né, vai conversar com as pessoas, pergunta se ela sabe sobre o que ela sabe sobre salvação, se ela acredita que ela está salva. Normalmente ela pensa apenas, eu sou uma pessoa boa, né? Eu não matei, não roubei. Ela começa a pensar nas coisas bem drásticas assim. Mas muitas vezes ela cometeu muitas coisas que desagradavam a Deus. E mesmo que ela não tivesse cometido, veja que a ideia dela de se aproximar de Deus, ela não entende a graça de Deus. Não entende esse princípio da fé. Que um dia o homem estava com Deus. Mas um dia o Adão e Eva pecaram. O homem foi separado de Deus. E com a sua própria força não tem como ele voltar. Por isso que é pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é simplesmente porque é uma pessoa boazinha que ela vai ser salva. Ela tem que crer. Se ela não crer, não tem salvação. Por mais boazinha que ela seja. Ela pode até receber alguma bênção, né? Mas salvação mesmo, né? Por que eu digo receber bênção? Porque a Bíblia mostra pessoas que aparentemente não estavam nos caminhos do Senhor, mas fizeram coisas que beneficiaram aqueles que serviam o Senhor. Deus acontecer em coisas, a pessoa acabar colhendo um fruto, mas é aqui na terra. Isso não garante a vida eterna. Veja, a salvação precisa da fé. Não, mas ele é ateu, mas ele ama o próximo. Já desconfira esse amor ao próximo, né? Mas como isso não garante a salvação precisa que a pessoa creia. Essa é a base. Pela graça sois salvos mediante a fé. Em Atos capítulo 20 e 21,
Atos capítulo 20 e 21. Isso é muito forte, queridos, porque tem pessoas que acham, eu não sou o pior criminoso, né? Porque ela sempre pensa assim, ela já pensa nessas coisas, numa coisa assim extraordinária. E ela não entende que nós estamos numa batalha espiritual. O inimigo quer tomar as almas e Jesus pagou o preço. Se você crer, tomar posse, começar a andar a partir dali, começar a andar pelos caminhos de Deus, você estará salvo. E aqui em Atos capítulo 20, versículo 21, a Bíblia diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando, né, das viagens de Paulo e o que ele pregava, né? Ele testificava tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires, diz assim, versículo 16: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para que te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aqui está falando quando Paulo teve o encontro, né, com o Senhor Jesus, né, como que foi o encontro, o que o Senhor Jesus diz para ele. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Deus. Veja que aqui é uma batalha no mundo espiritual pela sua alma. Há uma luta, uma guerra no mundo espiritual. O inimigo quer fazer você pensar que, você vive uma vida boa aí, nem incomodando, vai ser só. Não, você tem que crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Senhor. Para lhes abrir os olhos e converter-lhes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Deus. Veja que a fé em Deus está diretamente ligada com a conversão e com a própria santificação. Veja que o texto disse ali: e herança entre os que são santificados pela fé em Deus. Porque nós nos arrependemos, aceitamos Jesus, cremos no nosso coração, o sangue de Jesus vem sobre nós. E nós somos lavados, o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica. E nós somos assim santificados. O arrependimento, queridos, né, como a gente já falou nas outras lives, nós estávamos falando sobre arrependimento de obras mortas, é a mudança de mente. A pessoa pensar de uma maneira e ela muda, mas a nova direção que ela vai tomar agora é a fé. É como se ela estava indo por um caminho e ela agora muda o pensamento dela. E ela direciona a mente dela para Cristo, para a palavra de Deus. Esse direcionar, né, essa direção que ela vai agora, está diretamente relacionado com a fé que ela vai expressar agora. Fé em Deus fala da direção tomada a partir do arrependimento. Ou seja, é a conversão mesmo, propriamente dita. Quando a pessoa coloca a fé em Deus, está diretamente relacionado a se converter ao Senhor Jesus. O arrependimento de obras mortas precisa ser acompanhado da fé em Deus, com obras vivas. Lembra que ontem, na slide passada, nós estávamos falando sobre arrependimento de obras mortas, né? Deixar aquilo que não é de Deus. Mas não só isso, não só deixar de praticar as obras mortas, você tem que agora praticar as obras vivas, as obras da fé. Lembra que o texto diz: pela graça sois salvos mediante a fé.
Efésios 2, do 8 ao 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não por obras, mas para as boas obras. Que obras essas? As obras da fé. Amém, queridos? Amanhã nós vamos continuar falando sobre fé em Deus e agora eu gostaria apenas de orar pela sua vida. Vamos pedir que essa fé salvadora, essa fé venha a ser reavivada nos nossos corações. A Bíblia diz que Jesus intercedeu por Pedro para que a fé dele fosse avivada. A Bíblia diz que o Espírito Santo mesmo é chamado em determinada situação como o Espírito da fé. Ele não vai nos forçar, a Bíblia diz que ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem abre o entendimento. Uma pessoa que não consegue crer no Senhor, muitas vezes ela precisa que o Espírito Santo abra o entendimento dela. Eu não posso forçar você a crer. Mas Deus também não vai te forçar, mas Ele vai abrir o seu entendimento. Em nome de Jesus, vai te capacitar a crer mais e mais para fazer a vontade dEle. Porque a fé é um princípio para nos levar a essa santificação. A Bíblia diz em 1 João, que a fé está diretamente relacionada com vencer o mundo, vencer o pecado. Por isso que ela é tão importante. Amém, queridos? Vamos orar agora. Pedir que o Espírito Santo de Deus ministre os nossos corações. Também, se você tem algum pedido de oração, pode escrever o seu pedido. Senão, vamos apenas orar de modo geral. Pai, eu apresento agora diante do Senhor cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor, tanto agora ao vivo quanto gravado. Que o teu poder, a tua unção venha sobre cada um deles agora. Em nome de Jesus, todo espírito de dúvida e incredulidade fora de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Talvez alguma pessoa que está assistindo essa live, você passou por alguns problemas, decepções e parou de crer no Senhor Jesus. Que eu trouxe dúvida, eu trouxe incredulidade, porque você olhou para as pessoas. Por declarar em nome de que nessa noite o Senhor está te atraindo novamente. Porque a salvação é individual. Você precisa esquecer aquilo que as pessoas disseram. Colocar sua mente no Senhor Jesus. Mas deixar de crer isso jamais. Declaro em nome de Deus que o sangue de Jesus vem sobre todos aqueles que estão se arrependendo. Se você está se arrependendo agora dos seus pecados, declarando: Senhor Jesus, reaviva-me. Declaro o Senhor reavivando agora. O Senhor corrigindo, restaurando coisas que estavam erradas na sua vida. Problemas na sua vida espiritual nessa noite. Que estão ansiosos e precisam ser libertos agora em nome de Jesus. De cura, milagres opera agora em nome de Jesus. Eu quero a pessoa que está assistindo esse vídeo. Seja curado em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, solta essas vidas em nome de Jesus. Receba cura, libertação agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor. A alegria do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos live a partir das 21 horas no meu Instagram. Nós vamos continuar falando essa série de mensagens sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, sobre a fé em Deus. Quarta-feira, amanhã, né? Amanhã a partir das 21 horas. Sexta-feira aqui de novo no Facebook. Sexta-feira, a Noite da Libertação na rua Henrique Degref 241 aqui em Ponta Grossa, próximo ao cemitério municipal. E domingo às 19 horas. Sextas-feiras às 19h30 e domingo às 19 horas, na rua Henrique Degref 241. Quero lembrar também, se você deseja entregar dízimos e ofertas para a reconciliação, você pode fazer isso usando o CNPJ da igreja.
que está na descrição do vídeo. Na descrição dos vídeos tem o CNPJ da igreja que você pode usar para mandar o seu Pix. Ele vai direto para o PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação. O CNPJ, que está na descrição, é 09 468 671 000156. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, com o amor do Pai, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários, não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.